Olá, caro ou caros telespectadores, sejam todos muito bem-vindos. Mas antes de prosseguir com este documentário, permitam-me que eu lhes faça a seguinte pergunta. O que vocês pensam quando escutam a palavra radiação? Sentem uma sensação ruim? Sentem um desconforto? Pense um pouco a respeito. O fato é que a radiação existe há muito mais tempo do que o surgimento da humanidade, mas seu uso só foi descoberto há um pouco mais de um século atrás e tem sido utilizado desde então, principalmente na medicina. Claro, não vou negar que a radiação, em alguns casos, pode ser extremamente perigosa. Mas você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que você está recebendo radiação agora, neste exato momento? Pois acredite se quiser, a radiação está em muito mais lugares do nosso cotidiano. Mas se ela é tão normal, por que já temos essa visão negativa quanto a ela? E se ela é realmente perigosa, por que o ser humano a utiliza para algo tão normal como a curar nossa saúde, que é extremamente essencial? É esse tema que iremos abordar aqui. Meu nome é André Bryan, sou um estudante do Colégio Senhora de Fátima e neste documentário iremos relatar a você sobre como a radiação surgiu nas mãos do homem moderno e como ele a utiliza na medicina atualmente. Olá, caros telespectadores. Eu sou o Ricardo Augusto, estudante do Colégio Senhora de Fátima, e antes de continuarmos, nós precisamos saber o que é radiação. O que é essa energia presente em todo o nosso cotidiano. A radiação são variados tipos de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas que se deslocam no espaço. Elas têm diferentes origens e diferentes composições. Alguns dos exemplos mais conhecidos da radiação são a radiação alfa, beta, gama, a radiação infravermelha, a micro-onda, usada no micro-ondas, obviamente, e também temos as ondas de rádio, que também são um tipo de radiação. Muitas pessoas devem achar que não, mas sim, elas são radiação também. E outros exemplos, essas são as mais conhecidas. Baseada na sua origem, a radiação ela é classificada em 3 tipos. Ou ela é uma radiação natural, ou ela é uma radiação artificial, ou ela é uma radiação nuclear. Se na nuclear, a nuclear ela só tem 3 tipos, que é a alfa, beta e gama. Então, sendo assim, nós também temos a radiação ionizante e a não ionizante. A ionizante também só tem a alfa, beta e a gama, que são as 3 principais tipos de radiação. E a não ionizante são radiações mais normais, tipo a luz, que sim, ela é uma radiação também, a luz visível, a micro-onda e outros exemplos de radiação menos letais que a gente conhece mais do dia a dia. E para finalizar, nós também temos a radiação eletromagnética. Obviamente, a radiação não é completamente segura, dependendo da forma que você utilizá-la. Ela é muito perigosa, ela pode contaminar a água, pode contaminar a terra, pode contaminar o ar, e desses meios ela pode chegar nos animais, então, incluindo nós, E então ela é muito perigosa e pode contaminar lençóis freáticos, obviamente, pode contaminar tudo. Em animais, principalmente, ela pode causar mutação genética, a quebra de genes e muitas outras coisas que podem levar os animais a tumores e problemas no futuro, Obviamente para nós também, Um humano que pega radiação por muito tempo, não o suficiente de matá-lo naquele instante, pode morrer no futuro por causa daquela radiação, entendeu? Ela fica lá no seu organismo, ela modifica o seu organismo, ela é muito perigosa, dependendo do tipo de radiação. Mesmo assim, nós temos radiações bem comuns ao nosso uso que não são perigosas. Tendo como fator muito importante o tempo e a quantidade em que o animal foi exposto daquela radiação, nós também podemos ter malefícios de curto prazo, que são entre vômito, dor de cabeça,
diarreia, também rompimento de plaquetas dentro do nosso organismo e outros, né? Esses são os de curto prazo. A longo prazo nós podemos ter consequências maiores, né? Isso envolve câncer. Muito provável que um indivíduo exposto à radiação tenha câncer, tanto humanos quanto animais, e também outras coisas como a fertilidade e toda a radiação presente na cadeia alimentar daquele animal, o que é bem perigoso. A radiação, independente do tipo ou da origem, ela pode ser utilizada em muitas funções, né? Algumas delas é, por exemplo, a esterilização de alimentos, ela também é utilizada na esterilização de equipamentos médicos, né? E ela é muito utilizada na medicina. Ela também é utilizada em exames médicos, né? Exames de imagem, e também é utilizada no tratamento contra o câncer, né? Com a radioterapia, que é uma das opções que as pessoas com câncer têm, né? Ela também é utilizada em alguns outros meios, por exemplo, para estudar plantas e insetos, é muito utilizada, e em diversas outras formas, né? Atualmente ela não é mais utilizada em criação de energia, né? Não é mais considerada segura para esse uso, mas ela ainda continua tendo diversos usos para a nossa sociedade. Desde o século XIX, o uso de elementos radioativos era utilizado na medicina para a produção de farmacêuticos, sem ao menos as pessoas saberem quanto aos riscos que aquilo poderia trazer à saúde humana. Felizmente, isso foi se extinguindo com o tempo. Um dos grandes cientistas que contribuíram para a descoberta da radiação foi o físico alemão Johann Roth. Na noite de novembro de 1895, ele trabalhava com um aparelho chamado ampola de Crookes, uma máquina capaz de fazer ondas de elétrons através de descargas. Durante um de seus experimentos, ele percebeu que uma folha revestida com platino cianeto de bário, que estava no caminho dessas ondas, foi capaz de emitir luz, mesmo com outros materiais em seu caminho. Roth, então, fez alguns experimentos para ver por que aquilo aconteceu. Ele percebeu que aquilo se tratava de um novo tipo de radiação, uma radiação que era capaz de produzir luminescência em algumas substâncias diferentes, além de ser capaz de atravessar substâncias menos densas, como a pele humana, por exemplo, e ser absorvida por substâncias mais densas, como os ossos. Após isso, ele mandou seu relatório para a Sociedade Físico-Médica de Würzburg, na Alemanha, ganhando, em 1901, o Prêmio Nobel pela descoberta desses raios que ele apelidou de raio-x, um grande avanço para a medicina. Vamos falar agora sobre alguns casos do mau uso da radiação já registrados, começando pela maior catástrofe nuclear da história, a explosão da usina de Chernobyl. O acidente ocorreu na madrugada de 26 de abril de 1986, na central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, na cidade de Pripyat, atual território da Ucrânia, que antes fazia parte da extinta União Soviética. A explosão foi causada devido a uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade, que, combinado com o mau funcionamento do sistema de resfriamento do reator, acabou gerando uma forte explosão que lançou inúmeras partículas radioativas na atmosfera. Após o incidente, o governo russo fez uma zona de exclusão de 30 km em torno da usina. Cerca de 130 mil pessoas tiveram de se mudar, e as regiões mais afetadas, além da Ucrânia, foram a Rússia, a Bielorrússia e parte do norte da Europa. O número de vítimas ainda é discutido, mas acredita-se que possam ter sido 56 mortes no dia do acidente. Quanto ao número de contaminados, a Organização Mundial de Saúde estimou em 2006 que possam ter sido 4.000 contaminados devido à autoexposição, enquanto outras instituições dizem que possam ter sido 16, 60 ou até 90 mil. Atualmente, a zona de exclusão continua fechada e sem habitação humana, além de que, em torno da usina, fora construído uma espécie de cúpula feita de aço e concreto como tentativa de controlar a radiação que estava sendo expelida. Um outro caso aconteceu aqui no Brasil, que foi um incidente do Césio 137.
O incidente aconteceu em 13 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Tudo começou quando dois lixeiros que limpavam as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia encontraram um velho aparelho de radioterapia. Então os dois resolveram vender algumas de suas partes para o ferro velho da região, cujo dono era Devair Alves Ferreira. Enquanto analisava as peças que comprou, Devair encontrou entre as peças um estranho pó branco que era capaz de brilhar uma luz azul quando estava no escuro. Encantado, Devair mostrou esse pó para seus amigos e familiares. Alguns dias se passaram e várias pessoas começaram a ficar doentes misteriosamente, até que Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, suspeitando que a causa fosse aquele estranho pó, levou uma parte do aparelho de radioterapia para a sede de vigilância sanitária, onde foi comprovado que se tratava de uma contaminação por Césio-137. Após a descoberta, cerca de 120 pessoas contaminadas tiveram que ser separadas e tomar remédios para retirar a radiação do corpo, sem falar nas 4 pessoas que acabaram morrendo devido à autoexposição. Tiveram que ser enterrados em caixões feitos de aço e concreto, juntamente com o lixo contaminado com o Césio-137. E até hoje, mesmo após tantos anos, o efeito da radiação continua afetando a população. A partir dessas análises, podemos concluir que a radiação não pode ser considerada como algo totalmente bom ou algo totalmente ruim. O que cria o nosso julgamento é a forma como ela interage na sociedade e o modo como o ser humano a vem utilizando ao longo do século. Ao longo de sua história nas mãos do homem, a radiação já foi utilizada como arma, já provocou grandes catástrofes, já causou e continua causando danos irreversíveis. Mas por outro lado, a radiação também já trouxe grandes benefícios para a humanidade, já ajudou em descobertas científicas, já salvou inúmeras vidas, e isso só contando as áreas da medicina, pois como eu expliquei antes, ela está presente em muitos lugares do nosso cotidiano. Mas e você? Como considera que a radiação seja? Claro, não posso te obrigar a ter o mesmo pensamento que eu. Isso vai ficar ao seu critério. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenham todos uma boa noite.